Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Não é o Evangelho de João, é 1 João, capítulo 5, leamos dos versículos de 1 ao versículo 5. Nós iremos falar sobre características de quem ama a Deus. À medida que você encontrar, por gentileza, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vencendo o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pela porção preciosa da Tua palavra. Senhor, nos abençoa, que eu seja apenas um instrumento Teu. Fala aos nossos corações, para a glória de Jesus nós te pedimos. Amém. Sei que tem um som lá fora, pessoas que são instrumento de Satanás, para perturbar a igreja, né? E às vezes fica até, parece que pedindo que a gente vá lá para eles baixar o som, né? Mas eu acho que não existe nem necessidade disso. Mas vamos nos concentrar aqui. Características de quem ama a Deus. Então, o que caracteriza uma pessoa da outra é algumas particularidades. Aquilo como nós agimos, como nós falamos, o ambiente que nós frequentamos, livro que nós lemos. Então, algumas coisas, algumas atividades nossa, isso nos caracteriza. Nós podemos fazer uma leitura de uma pessoa ou de um grupo, porque quais são as características do povo batista? Quais as características do povo batista da primeira igreja batista em Maracanaú? Não é? Então, algumas coisas é particular nossa. Outra igreja batista bem próximo da nossa comunidade vê que nós somos um pouco diferentes, temos alguma coisa diferente, mas algumas coisas são semelhantes ao povo batista. Descrente com crente, algumas coisas se assemelham, ficam parecidas. Então, às vezes, é difícil até de discernir quem é crente e quem não é crente, porque algumas coisas são a cópia do original. Nós lemos um texto em que a Bíblia, o evangelista João, ele foca o amor de Deus, o amor. Então o amor faz parte do caráter moral de Deus. Mas interessante que quando Deus criou o homem, deu esse atributo ao homem. Nós podemos amar também. O amor eu costumo dizer que não é só um sentimento. Eu já vi um pastor dizer ontem que o amor não é sentimento, é uma decisão. Eu digo assim, o amor não é só sentimento, é sentimento e decisão. Nós temos que decidir amar. O texto que nós lemos, ele apresenta alguns aspectos que nos caracteriza no amor cristão. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Primeiro, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
O interessante aqui, irmãos, aqui não está, João não trata Jesus, ele não chama Jesus Cristo, ele chama Jesus o Cristo. O que significa o Cristo? Popularmente, significa aquele que paga o erro dos outros. Então, quem é o Cristo da história? Então, alguma coisa deu errado na sua empresa, dentro da sua casa, principalmente como tem muitas pessoas, aí geralmente aquele que é apontado como pivô do prejuízo, do mal feito, aí diz, eu sou apontado como um Cristo. Biblicamente, quando nós olhamos para a Bíblia, o Cristo é designado como o Messias, e no Novo Testamento, Jesus Cristo, aquele que pagou o preço, aquele que pagou pelos maus feitos da humanidade, aquele que ficou disposto a tomar o seu lugar e o meu lugar na cruz, sofrer para poder redimir a humanidade. O texto começa dizendo o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é de Deus? Nós podemos responder fazendo outra pergunta: qual a característica de quem nasceu de novo? Então, o Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo de 1 em diante, até o 5, vai dizer mais ou menos o seguinte, a casa de Nicodemos. Quando Nicodemos chega e chama Jesus de mestre, chega logo bajulando, vamos ler o texto, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então chegou, chamando Jesus de mestre, falando dos sinais de Jesus. Mas Jesus foi logo direto para ele. Versículo 3, respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos não esperava por aquilo, ele tomou um impacto na palavra de Jesus. E ele disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É óbvio. Ou Nicodemos queria zombar, ou ser indiferente, ou mostrar que era uma pessoa inteligente, sei lá. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus deixou bem claro que é necessário nascer de novo. Aí João, ele repete isso aqui na primeira carta, que ele diz que todo aquele o que é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também, ama o que dele é nascido. Então, o que está implícito naquele que é de Deus é o amor, é crer. O que significa crer? É ter fé, confiança, e confiança absoluta. Não é só acreditar na história de Cristo, o Cristo histórico, porque a própria história prova a existência de Cristo, e toda a história de Israel, do mundo, prova a existência de Jesus. Não é só crer no mito, é crer no Messias, no Deus encarnado, no Salvador, aquele que pode nos dar a vida eterna, redimir. Todo aquele que crer
que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Nascer de novo. Irmãos queridos, meus amigos, você não sabe a dimensão da influência que nós temos como servo de Deus. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo é selado com o Espírito Santo da promessa, é luz do mundo, é sal da terra. Nós contagiamos o mundo com o amor de Cristo, com a nossa fala, com as nossas expressões, com a mensagem da cruz. Nós damos um sabor especial para esse mundo. A razão de Jesus ter feito o sacrifício na cruz foi o amor que ele tem pela humanidade, pelo ser humano, por aquilo que ele criou. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que caracteriza aquele que é de Deus é aquele que ama a Deus. O novo nascimento, ele se desenvolve, irmãos, na igreja, com o convívio. Porque quando uma pessoa nasce de novo, fica com os velhos hábitos. Se nós não nos acostumarmos a criar novos hábitos, vamos ficar com hábitos antigos, chulas, reprováveis aos princípios de Deus. Regeneração é tornar o homem à sociedade, mas quando uma pessoa, ela vem de uma vida pregressa, totalmente reprovada, se ela não trabalhar o aspecto moral dela, aí fica um crente, isso é crente mesmo? Olha a fala desse homem, olha a fala dessa mulher. Sabe por quê, irmãos? Não houve um crescimento espiritual. O que é que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, diz que desejais como um menino novamente nascido, crescendo no leite racional, crescendo na palavra de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus, o menino, crescia em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, quando nós nascemos de novo, independente da idade física, mas começa uma idade espiritual. Esse crescimento tem que evoluir, tem que progredir. Nós temos que nos alimentar para ter substância, para viver uma vida cristã progressiva, avançando, dando testemunho do Evangelho. Aí vem o nosso desempenho no trabalho do reino de Deus, na igreja local. Aí tem alguns irmãos que ficam, às vezes, impactados, emocionados por uma mensagem, principalmente de missionários que contam histórias de suas vidas, de desafios que foram ultrapassados. Aí chega e diz: pastor, eu quero ser um missionário. Mas na igreja local nunca saiu nem na porta para evangelizar, mas quer ser um missionário. O novo nascimento vai produzir isso no coração daquele que nasce de novo. Vontade de trabalhar, conhecer, agradar a Deus, ter cuidado com as pessoas, ter cuidado com os princípios bíblicos, vontade de aprender e de acertar, e ter consciência que é um herdeiro de Deus, que é filho de Deus, como diz lá o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo do 11 ao 13, e a carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 8, quando Paulo
Quando Paulo diz no versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então é fácil fazer uma leitura daquele que é de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí a gente percebe que algumas pessoas são guiadas para outros fins, que nada tem a ver com o trabalho do reino de Deus, com o campo missionário, com os princípios bíblicos. E dizem que não é preciso ir à igreja. Ora, mas a igreja tem muitas pessoas erradas. É uma verdade. Não precisa estudar teologia, a Bíblia. Isso tudo é uma mentira do diabo. Se não precisasse, Jesus não tinha estudado. Com 12 anos já debatia. A Bíblia diz isso. Mas a gente não sabe o que ele fez dos 12 aos 30, né? Mas a Bíblia diz, eu acabei de falar. Lucas capítulo 2, versículo 42 e o 52. O menino crescia em sabedoria e em graça diante de Deus. Os homens, era isso que Jesus fazia. Ele crescia, se fortalecia, alimentava-se da palavra de Deus. Nós temos que fazer o mesmo. Paulo ainda continua dizendo, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem que padecer, mas é isso que caracteriza. Jesus disse: aquele que vir após mim, renuncie-se, cada dia sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso haver renúncia. Renunciar o quê? Muitas vezes aquilo que você gosta de fazer. Está em casa, por exemplo, deitado numa rede agora, assistindo lá o Fantástico. Não sei nem se passa essa hora, né? Mas qualquer outra coisa. Visitar a família. Digo, não, vou dar prioridade a essa hora de louvar e agradar a Deus, adorar ao Senhor. Esse vai ser o meu costume, o meu hábito, a minha prática. Ter renúncia não é só de qualquer jeito. Em segundo lugar, quais os mandamentos? A Bíblia fala aqui, João diz que, porque, versículo 3 do capítulo 5, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus falou, né? Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? Então, não é quando Jesus diz que tomai sobre vós o meu jugo, não é o jugo, não é do verbo julgar aqui, é da prática de colocar uma linha, uma amarra entre uma pessoa e outra, para que elas possam caminhar na mesma direção. Sabe? Quando o agricultor, quando não tinha aquelas máquinas, quando não tinha os tratores para arar a terra, no popular cearense, afofar a terra, não é? Para poder plantar. Quem fazia isso eram os animais. Então colocava a canga, não é? E tinha que ser com animais a mesma idade, o mesmo peso, a mesma força, para que os animais pudessem, um não pudesse sacrificar o outro. Então ele colocava aquele jugo para que eles pudessem andar na mesma linha, com a mesma força. Aí Jesus disse que o jugo dele é suave. Ele não vai colocar nada pesado, você não vai poder botar mais força do que outro, do que ele mesmo. É suave, é leve. Então, é ter prazer em servir, prazer em agradar a Deus.
guardar os mandamentos de Deus. Aí a gente, rapaz, como é esse negócio? Eu tenho que obedecer à lei, andar sobre essa opressão, sobre a vigilância do eterno. Quer dizer, como se Deus apresentar aqui um Deus que vai te vigiar, vai te perseguir, se tu errar, Ele vai te castigar. Temer a Deus a tal ponto de se esconder, para que não faça nada errado, vou me trancar dentro de um quarto, ou guardar os mandamentos dentro de uma gaveta, dentro do cofre, com 7 chaves. Não é isso não, irmãos. Guardar o mandamento significa abrigar aqui no coração, sabe, compreender, acolher aqui no coração e obedecer por amor. Então aprendi uma coisa, que quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, e essa palavra temer, ela vem de 2 palavras, é uma junção de 2 palavras, é ter amor pelas coisas de Deus, pelos mandamentos, pelos princípios de Deus. Isso é temer a Deus, ter amor por Deus. Aí se a gente for lá em Êxodo, no capítulo 20, e nós vemos os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Que a igreja ensinava tanto. No capítulo 20 de Êxodo, eu vou repetir aqui os 10 mandamentos, todos os 10. O primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. O segundo diz: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do sábado. O quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º diz: não cobiçará a casa do teu próximo. Interessante, irmãos, é que cada mandamento vem com um comentário bem longo, bem esmiuçadozinho, para que nós possamos aprender a como guardar isso, a como proceder. Mas é impossível ao homem ser fiel a todos os mandamentos na íntegra. É impossível. Se fosse possível, Jesus não teria vindo pagar o preço pelos nossos pecados. Porque o único homem na face da terra que não pecou, que não teve nenhuma mancha, foi Jesus. E a nossa remissão teria que ser por uma pessoa que não tivesse um só pecado. E isso só foi achado na pessoa de Jesus. Mas eu quero destacar aqui o 5º mandamento. O 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. É o que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6. Quando Paulo diz que nós devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os 4 primeiros mandamentos referem-se da relação do homem para com Deus, não é? O 5º mandamento é o primeiro com promessa, e do 6º em diante fala da relação pessoal que nós devemos ter um com o outro e com o nosso Deus. Então, é como se fosse em forma de cruz, não é? Deus, o homem, para com o homem também. Mas esse primeiro mandamento com promessa é para a humanidade. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa não só respeitar, mas cuidar e atender, observar os conselhos, ser presente, dar atenção sobre todos os aspectos. Aí diz: será longo os teus dias sobre a face da terra. Aí, quando a gente vê um jovem, não precisa nem ser crente, ter saúde,
ser abençoado, porque Deus honra a sua palavra, Deus é fiel à sua palavra. A gente vê escrito nos carros, né? Adesivo, Deus é fiel. Mas Deus é fiel nem aos meus sonhos, nem aos meus projetos e nem às minhas besteiras, não. Deus é fiel à palavra dEle, aos princípios dEle. Deus não está para se encaixar comigo, não. Nós é que temos que se encaixar e nos enquadrar. Ah, eu achei Jesus. Achou Jesus? Jesus estava perdido? Você que está perdido. Ele te achou. Ele quer te resgatar, dar uma nova vida. Mas você precisa segurar, aceitar a mensagem de Cristo. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 53. Quando Jesus diz, olha, chega aí gente aí, falando de tudo, fazendo promessa de tudo, de todo quanto é jeito, aí vocês aceitam. E a mim, vocês não aceitam. Aí Mateus, no capítulo 10 e o versículos 32, Mateus diz também, que aquele que confessar a Cristo diante dos homens, ele confessará diante de Deus e dos anjos que está no céu. É preciso aceitar a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é guardar os mandamentos, ter amor pela palavra. O que adianta conhecer intelectualmente, tirar o 10 numa prova, ao passar aqui uma prova bíblica, sem perguntas, aí você não erra nenhuma, mas em compensação sua vida é um bagaço. Isso é guardar os mandamentos, guardar de forma intelectual. Nós temos que guardar na prática. Terceiro lugar, o que o texto nos ensina, na primeira carta de João, capítulo 5, dos versos de 1 a 5, o versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vejo muitas pessoas usando aqui esse texto até como frase de efeito, porque é bonito mesmo. E os coaches da vida devem trabalhar muito esse aspecto. É bom ter esse desejo de vencer, o desejo de ter uma vida progressiva, de ter uma vida que possa estimular as pessoas, sonho de um vencedor. Isso é bom. Melhor ainda, irmãos, é conhecer e viver com aquele que vai te dar a vitória, aquele que vai te fazer um vencedor. Qual é a característica daquele que vence com Cristo? Aí nós temos que ver qual é o aspecto da vitória. Sabe, quando os discípulos olharam para o templo de Salomão e viram aquele monumento, como é que o homem é capaz de fazer isso, não é? Uma arquitetura, a beleza. E Jesus disse: rapaz, isso aí derruba ele todinho, em 3 dias eu levanto. Que o rapaz foi destruído com guerras, anos, para ser restaurado, mais de uma vez. E esse homem disse que vai derrubar, e ele vai levantar em 3 dias. Mas as pessoas estavam olhando o aspecto físico, material das coisas, olhando a beleza, a estética. Aí o texto nos convida aqui, esse versículo 4, nos convida aqui a olhar para o primeiro versículo que nós lemos. Quando ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Aí você crê que Jesus é o Cristo? Então ame a Deus. Então tenha fé em Deus.
Então leve a sério o novo nascimento, e se você não nascer de novo, saiba que é preciso nascer de novo, porque essa é uma característica de um vencedor, daquele que está disposto a enfrentar as coisas, a labuta da vida, para poder ter a coroa da vitória. Você quer vencer? Tenha Jesus na sua vida. Você quer ser um vencedor? Ou quer ter uma vitória parcial? Não, resolveu o problema, um problema na vida, aí dá o testemunho, aí pega o beco, nunca mais aparece na igreja, não tem mais amor pelas coisas de Deus, porque já, vou citar aqui um exemplo, conquistou o amor da esposa, não é? Se separou e conseguiu conquistar. Aí, já deu a vitória. Ou então, conseguiu o emprego. Conseguiu passar no concurso. E agora é um sargento. É um oficial. Não tem mais tempo, está realizado. Será que é esse tipo de vitória, de vencedor? Jesus oferece as coisas para uma situação da vida ou para toda a vida? Para você ser abençoado ou ser um abençoador? Perceba isso. Ame a palavra ao ponto de você se tornar um vencedor. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eis a pergunta. Você é um filho de Deus? Você vai avaliar a sua vitória por aquilo que você tem de bens materiais? Ou por aquilo que Jesus é na sua vida, daquilo que Ele faz na sua vida, daquilo que Ele pode fazer? Você pode ser muito mais, ser um instrumento de Deus, muito mais do que é hoje, perceba isso. E o que caracteriza aquele que ama a Deus é a sua vida, e Jesus tem que ser a razão da sua vida, da nossa vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Deus, nos dá, Senhor, segurança, confiança, fé, amor. Faz valer, Senhor, o novo nascimento. Que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente ter sepultado a velha criatura. E que essa nova criatura, ó Deus, viva como herdeiro de Deus, filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que prevaleça em nosso coração, nas nossas atitudes, o amor fraternal, o amor ágape, o amor de entrega total, ó Deus. Nos dá, Senhor, um coração de carne, para que nós possamos, ó Deus, ser flexíveis, à medida que a gente vai aprendendo a Tua palavra, vai criando, Senhor, novos hábitos, formando o caráter cristão, ó Deus, bem parecido contigo, e que a glória não seja nossa, que a glória seja de Jesus, Pai. Transforma a vida de cada um de nós, e que aquilo que possa nos caracterizar, Senhor, seja o amor que tenhamos por Ti, em nome de Jesus.